lugar. Se não tiver na sua operadora, reclame com a sua operadora. Vamos lá, Júlio. Matheus Pereira, hein? O Matheus Pereira, o Palmeiras está atrás dele também, está atrás de todo mundo. Do Andreas, do Matheus Pereira, contratou o Paulinho, contratou o Facundo. Está fazendo a rapa no mercado, mas o Cruzeiro falou que vai dar uma endurecida. Falou, não é assim não vai chegar aqui e levar. Lembrando que o Cruzeiro, em contrapartida, contratou o Dudu, do Palmeiras, né? E agora o Cruzeiro quer pelo menos 25 milhões de euros, 161 milhões na cotação atual, para abrir a negociação. Esse para mim não tem muito sentido. É mais do que o oferecido, do que as negociações do Paulinho e do Andreas Pereira. Pois é. Então, não tem o menor sentido, né, Tirone? Acho que realmente o Cruzeiro tá pondo um preço num lugar ali que vai virar impagável por Palmeiras e que também vai ficar numa situação ali de vai ter que, sei lá, renovar o contrato do cara, porque os empresários são assim, né? Beleza, o jogador vale tanto, então o salário dele tem que ser um tanto proporcional a isso. Inclusive, não são só os empresários, né? Isso é uma regra do futebol que está correta, porque senão você continuaria mantendo os jogadores atados aos clubes para o resto da vida e sem ganhar de acordo com as loucuras que os presidentes de clube, ou agora donos de clube, fariam. Eu, sinceramente, Tirone, eu acho que de todos esses nomes ventilados pelo Palmeiras, é claro, ele já contratou o Paulinho, eu acho que o Paulinho é uma contratação extraordinária, porque eu acho que é um jogador de seleção brasileira. Para mim, quem o Palmeiras mais precisa ir atrás é do Vitor Roque. Dar um jeito do Vitor Roque vir, que seja por empréstimo, mas o Palmeiras precisa forçar a barra com o Vitor Roque, porque gol é caro no futebol, você tem que abrir os cofres para pagar por gol, e o Vitor Roque tem muito gol. O Matheus Pereira e o Andreas, eu acho jogadores secundários perto do Vitor Roque, e o Matheus Pereira, para mim, atrás do Andreas, porque, respondendo já a enquete, para mim ele vai ser banco do Veiga. E é um jogador que, assim, nunca atuou no Brasil, né? Ele fez base já lá em Portugal, ele fez a carreira toda fora do Brasil. Como ele apareceu agora, acho que tem muita gente que acha que ele tem 19 anos. O Matheus Pereira tem 28 anos. Ele não é um jogador, ele possivelmente esteja no auge, mas ele não é um jogador para você contar com ele por teu futuro, né? E o presente do Matheus Pereira foi um primeiro turno de Campeonato Brasileiro extraordinário, em que para mim ele foi o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o melhor, e no segundo turno ele sumiu completamente, né? Junto com o resto do Cruzeiro, etc. Mas ele desapareceu. Então, eu não sei o quão confiável é o Matheus Pereira para desembolsar uma grana dessa, Tirone. Pois é. Tem 28 anos, mas acho um bom jogador, muito bom jogador. Só que o Palmeiras já tem vários, né? Tanto que tá a nossa enquete aqui, ó. Matheus Pereira seria titular no Palmeiras? 58% fala que sim, ele joga muito. Não, seria banco do Rafael Veiga, 32%. Não, seria banco do Felipe Anderson, 5%. E não seria banco do Maurício, 4%. Como estão votando aqui como está votando aqui o pessoal na nossa enquete. E o Felipe Anderson? O Felipe Anderson é um jogador que eu sei que o torcedor tá chateado, que decepcionou mesmo, e acho que ele sabe disso. É um jogador que tá vindo pro Brasil de volta depois de muito tempo, não é tão simples, né? A gente não sabe como é que tá a família, a gente acaba tendo poucas informações hoje em dia, né? E a gente viu o que aconteceu com o Willian do Corinthians, por exemplo, né? Então, o cara tá sendo massacrado, ameaçado, etc. A família começa a pedir para ir embora. Não estou falando que está acontecendo tudo isso com o Felipe Anderson, mas pode ser. Tô apenas jogando uma hipótese no ar. Mas ele é um jogador também que é muito mais um camisa 10 do que um jogador de lado de campo, que é como ele atuou pelo Palmeiras. Então, para essa posição do Matheus Pereira, o Palmeiras tem mais de uma boa opção. Por isso que eu acho que esse valor para um jogador já de 28 anos, para mim não encaixa. O Andreas é outro tipo de jogador e o Vitor Roque, como eu disse, nem se fala, né? Um jogador de 19 anos, jogador que se você pudesse fazer um contrato de 10 anos com o Vitor Roque, faria. Mas o Palmeiras não tá só no Matheus Pereira, não. Ele tá empolgado com a família Pereira e atrás ainda do Andreas Pereira, que joga no Fulham, jogou ontem, inclusive. Que não é primo do Matheus Pereira, diga-se. Que não é primo do Matheus Pereira. E exatamente. Nem filho do Luiz Pereira. Né? E ontem, o técnico do Fulham foi perguntado sobre isso, né? Depois do jogo ali, em que o Matheus Pereira, que o Andreas Pereira até foi substituído no jogo contra o Chelsea.
E ele falou que o cara é muito importante, que o Andreas Pereira é muito importante pro time dele e tudo mais, mas que, enfim, essas notícias, a globalização, todo mundo sabe, né? Então eles estão sabendo lá, claro. E ele respondeu o seguinte: claro que eu falo com ele, mas esse assunto do Palmeiras não é para uma conversa entre mim e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube de que tem algo perto de acontecer. Portanto, nem a conversa. Falou o técnico do Fulham, que é o Marco Silva, falou numa entrevista para o nosso grande Renato Senise, lá da ESPN, grande cara, grande repórter, falou para ele sobre isso. Ou seja, né, as coisas estão rolando, mas o técnico acha que o cara é muito importante. Ele foi substituído, né, no jogo contra o Chelsea. Grande abraço pro Senise, que está sempre na audiência. Um grande cara, torcedor do Tottenham. Ganhou um livro do João Castelo Branco, né? Com as conquistas do Tottenham nos séculos. Tudo em branco. Que sacanagem, os caras não perdoam, né? Eu achei curioso, porque assim, num primeiro momento você fala, poxa, se o técnico está falando, o técnico é português, né, o Marco Silva. Se o técnico está falando sobre isso, é porque, opa, tá acontecendo mesmo. Só que basicamente o que o técnico fala é, olha, tô sabendo, mas não tem nada. E aí você fala, pô, mas não tem nada, né? Porque o torcedor fica sempre na dúvida. Será que o clube tá mesmo tentando contratar o cara? Ou será que é o empresário que tá vazando isso na imprensa? Ou o próprio Palmeiras que vaza isso para ver como é que é a aceitação? Ou será que de fato está acontecendo uma negociação? Eu acho uma negociação difícil, porque é um jogador de Premier League titular de um time que está fazendo uma grande temporada. E não vai ser tão simples tirar o Andreas Pereira de lá, a não ser que ele estivesse mal, não é o caso, que ele quisesse muito, pode ser o caso, ou que fosse realmente um caminhão de dinheiro. Como o Andreas Pereira já veio para o Flamengo recentemente, o torcedor do Palmeiras se lembra muito bem dele, tem uma gratidão enorme, né, pela pisada na bola que o Andreas deu e o gol do Davidson na final da Libertadores 2022. Como ele já veio, você fala, bom, talvez, sei lá, o cara tenha gostado muito, né, de jogar lá no país da mãe, por onde ele já defendeu e defende a seleção brasileira. Eu ainda acho a negociação mais difícil de todas, viu, Tirone? Dessas todas aí ventiladas, eu acho essa a mais complicada para o Palmeiras. Ontem o Andreas Pereira foi substituído. Olha como tá a loucura do mercado. Ontem ele foi substituído. E a hora que ele foi substituído, ele deu uma risada. O torcedor do Palmeiras falou assim: isso aí é sinal que ele já está com a cabeça no Brasil, foi substituído e imunizou, o cara tá chegando, vou pro aeroporto. Tá todo mundo louco com esse negócio de contratação, você viu isso? Teve outro lá também, o Firmino. Teve um outro, o Firmino, passou o Natal com uma roupa vermelha e preta, todo mundo, é Flamengo, nossa. É uma loucura. Impressionante. Ó, a gente tá com audiência qualificadíssima aqui, sabe de quem? Quem? Grande Paulo Massini. Paulo Massini, meu parceiro do G4, está na audiência e acabo de mandar uma mensagem aqui, hein? Falando o seguinte. Ele adivinha aí onde eu tô? Eu estou no Ceará. Não, a proposta está na mesa do time inglês sobre o Andreas e que o jogador quer voltar ao Brasil. Então, aguardemos. Informação, então, portanto, do nosso parceiro, companheiro, o Massini Paulo Massini. Esclarece duas das dúvidas, né? Assim, será que foi, que não foi, que é vazamento, e será que o cara quer voltar ou não? Então são duas dúvidas esclarecidas. Agora falta combinar com os donos do Fulham. Isso. Vamos fazer o seguinte, Júlio Gomes. Vamos para um breve intervalo aqui na TV, mas a gente já volta para falar outros assuntos. Pensa que também é só coisa legal? Tem mosca lá. Tem mosquinha. A gente volta já na TV, mas na internet a gente continua respondendo as suas mensagens aqui no chat. Então mandem sua mensagem lá no chat do YouTube. Segura aí que a gente já volta. O Cosmos fala o seguinte: o Júlio não me faz inveja. Estou na beira-mar, na praia de Ponta Negra, Natal. Feliz Ano Novo. Saudações. Delícia. Tá amo mal, Natal. Amo. Eu vou dar uma dica. Eu tô perto, hein? Vamos se encontrar aí. Javan Pires dos Santos. O Palmeiras já está se perdendo nas especulações. Tem que focar no centroavante. O Vitor Roque está brigando com a bola. O ideal seria alguém mais experiente. E o Estevão Gomes, eu não sei se
se é ele que está lá ou se ele acha se você está lá. Paracuru, no Ceará. Não é em Paracuru. Deixa eu ver se Paracuru tá perto, pra falar aqui, que eu não conheço Cadu Paracuru. Freire, Cidade Oceã. Não, também não. Juliana de Oliveira, está em Preá. Não. Também não. Peraí, Paracuru. Alexandre Paracuru. Não, eu tô pro outro lado. Não tô pro lado de Paracuru, tô pro outro lado. Alexandre Borenstgen, Itaparica. Não, Itaparica. Não, Preá também, ó. O pessoal que falou Preá. Tá todo mundo falando pro lado de Jericoacoara. Eu tô pro litoral leste. Eu tô pro leste de Fortaleza. O Fábio de Mendonça também errou. Fábio de Mendonça também errou. Acabou de falar Jericoacoara. Não. Anselmo Micheletti, Guarujá, Praia de Pernambuco. Não também, né? Não. E o Paulo Jesus fala o seguinte: Júlio, vem para Manaus. Tá fazendo frio aqui nessa época, entre 24 e 36 graus, inverno. Eu amo Manaus, hein? Fui há 2 anos para Manaus, achei uma cidade muito legal e eu nunca comi tão bem na vida. E o W Rocha fala: Andreas Pereira teria coragem de pisar do Maracanã? Vai ter que ter, ué. Por quê? Mas por que não teria, Pirá? Porque a torcida ia fazer o quê? Por que não teria? Tem que, ainda mais jogando com a camisa do Palmeiras. Ainda mais jogando com a camisa do Palmeiras, exatamente. Juliana de Oliveira, Canoa Quebrada, não. Tô perto, logo na frente. Tá perto. Passando de Canoa Quebrada. Estamos voltando. Estamos de volta, hein? Aqui no nosso UOL News na TV. Deixa eu dar uma passada como é que tá a nossa enquete, que pergunta sobre essa nova investida do Palmeiras, Matheus Pereira. Matheus Pereira seria titular no Palmeiras? Sim, ele joga muito, 56%, não seria banco do Rafael Veiga, 33%, não seria banco do Felipe Anderson, 5%, e não seria banco do Maurício, 6%. Por enquanto, a votação está assim. Júlio. Quantos sims? Ao todo, vamos ver aqui. Não. 56% de sim. É mais do que a soma de todos os outros. Que seria reserva de alguém.